Olá, queridas e queridos ouvintes do Tio da Letra. Hoje nós vamos falar sobre um álbum instrumental neste episódio. O álbum Almir Sater Instrumental 1985. Esse álbum é um álbum fantástico porque ele conta a história da viola através da própria viola. E o Almir Sater, ele eleva a viola para além dos seus limites, porque ele incorpora dentro da sonoridade da viola elementos do blues, do rock, da MPB, da música instrumental contemporânea e até da world music. É um disco que dialoga com tradição e modernidade. Isso porque a gente vê ali no disco o Tião Carreiro, que foi o guru do Almir Sater, mas a gente vê também ali no disco o Almir Sater que curte rock and roll, que curte jazz, que é instrumentista, que conhece muito de música. E destaque para uma música que eu acho que todo mundo conhece, Luzeiro. Vocês lembram dessa música? Lembram do título? Vocês vão ficar assim surpresos quando a gente começar a falar dessa música logo à frente. Mas antes, deem o like, curtam, compartilhem o episódio com os colegas e com as colegas. O álbum Almir Sater Instrumental 1985 é o terceiro álbum da carreira do Almir Sater. Antes disso, ele já havia lançado 2 álbuns solo. O primeiro em 1981, com o título Almir Sater, e o segundo em 1982, com o título Doma. Nesses 2 álbuns, o Almir Sater ele já tem como objetivo uma proposta de renovação da sonoridade da viola caipira, da sonoridade tradicional, incorporando elementos modernos ao jeito de tocar viola. E nesses 2 discos, de uma certa maneira, eu acho que ele já conseguiu criar uma identidade artística e imprimir o seu desejo de modernizar a viola caipira sem esquecer a tradição. Eu acho que isso ele faz muito bem. E a crítica da época ao Almir Sater Instrumental foi, assim, das melhores. Eu vou ler um trechinho de uma crítica lançada em 1985, no mesmo ano em que o álbum foi lançado, na Folha de São Paulo, e o jornalista Marcos Augusto Gonçalves diz o seguinte: o disco de Almir Sater é regionalista sem ser regressivo. É instrumental sem ser chato, pretensioso ou vanguardeiro. Antes havia Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti. Agora também existe, com mais frescor e menos grandiloquência, Almir Sater. E eu concordo plenamente com o Marcos Augusto. O álbum Almir Sater Instrumental ele tem 10 faixas. A primeira é Corumbá, a segunda Vinheta do Capeta, a terceira Luzeiro, que é a música que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, depois Benzinho, Rio de Piracicaba, que é uma justa homenagem a Tião Carreiro, que foi guru e que inspirou Almir Sater no mundo da viola. Depois Na Piratininga, depois Doma, Viola de Buriti e É de Minas pra Riba, que também é uma música instrumental maravilhosa, cheia de possibilidades e de surpresas. Dessas músicas, nós vamos destacar neste episódio Vinheta do Capeta, Luzeiro e É de Minas pra Riba, tá? E eu vou chamar novamente aqui para nos ajudar o Jairo, que também teve uma participação, acho que há 3 episódios passados, no episódio sobre a música Lindo Lago do Amor, de Gonzaguinha.
Essa música chama-se Vinheta do Capeta. Essa é uma vinhetinha, uma musiquinha curtinha, né? De abertura. Cara, ela dá, digamos assim, você já pensou se ela fosse a abertura desse... Ela não é a música de abertura, mas ela poderia ser a música de abertura, né? E aí ela já diria um pouco ao que viria esse álbum instrumental, que é falar dessa interseção, desse mundo onde vão se encontrar a tradição da viola, né, da viola caipira, né, e a modernidade musical, inclusive com as novas, o surgimento das novas formas de construir a música, né, o blues, o jazz, a música eletrônica, né? E outra coisa que eu achei interessante, acho que a gente conversou aí nos bastidores, que essa Vinheta do Capeta tem a ver com aquela famosa ideia do cara que faz o pacto com o capeta, faz o pacto com o diabo para tocar bem, que isso você vai encontrar na tradição do blues americano, né? Inclusive naquele filme Encruzilhada, né? E você também vai encontrar na tradição também dos violeiros do interior, que os caras também têm essa ideia do sujeito que faz o pacto com o capeta para poder tocar bem a viola, né? Ô Jairo, você falou no último episódio, por sinal foi um sucesso, tá todo mundo te elogiando pela sua fala, que foi o episódio sobre o Lindo Lago do Amor, do Gonzaguinha, e você citou o Jung naquele episódio. Uhum. E aí, novamente, o Jung está aí nessa questão das narrativas que se repetem nos Estados Unidos, aqui essa questão de vender a alma para o capeta, de fazer um pacto para tocar bem. Isso se repete, não é uma estrutura narrativa que se repete? Cara, cara, você... bom, eu vou ser honesto, eu não tinha pensado, mas quando você falou, é óbvio que vem na mente, quando você cita o Jung, já vem a ideia de consciente coletivo, né? Que acho que é um conceito fundamental na obra do Jung. Embora eu não seja especialista, eu falo das minhas leituras, da minha experiência com Jung, sobretudo na faculdade, né? E ele fala desse inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo, inclusive tem um estudioso da mitologia, um cara chamado Joseph Campbell, que é muito legal, que ele vai justamente tentar encontrar na mitologia, na história da mitologia humana, esses elementos que são marcos, né, na história da civilização, né? O mito, às vezes, ele é um marco, um preditício, um elemento que define alguma coisa ou que caracteriza. E eu acho que essa questão do pacto com o diabo, ela não vem da viola, né, a de agora, né? Obviamente, acho que desde que os seres humanos conceberam os deuses, acho que eles conceberam também os demônios, os daimons, né, como dizia Sócrates, né? E aí eu acho que tem essa coisa, né? Porque você André, acho que você, cara, que é um músico, que é um cara que trabalha com música, eu gosto de produzir, de escrever poesia, você sabe, a arte tem essa coisa, né, meu, do daimon, desse demônio que parece que fala com você em algum momento, assim, até falar claramente assim, o daimon, porque não é um demônio no sentido cristão do termo, né? Ele é uma espécie de força do inconsciente, uma voz, uma coisa que inspira, que fala na cabeça do gênio, do criador, etc e tal, aparece no sonho, entendeu? Tem essas coisas, cara, é interessante. Jairo, na literatura você tem as musas. Essa voz que te chama para escrever, algo que te chama, né? Eu sou chamado a escrever, eu sou chamado. E quem não é chamado, como é que faz? Tem que chamar aquele que chama, sabe? É um meio maluco. É um negócio interessante isso daí, né? Essa questão, né? Olha, ou você é tocado pela musa.
Embora eu ache assim, pode ser a musa, pode ser o daimon, mas em última instância você é o cara que não tem o dom da arte, ou você acha que não tem o dom da arte, porque os caminhos da arte não são o caminho de linha reta, eu penso, né? E isso aparece claramente na viola, né? Porque a viola é esse instrumento que o próprio Almir Sater vai falar em uma entrevista que ele não consegue dar uma afinação absoluta para o instrumento, então o músico que toca a viola tem que aprender a dançar conforme a música, conforme a tonalidade das cordas vão variando, ele tem que aprender. Então, assim, você tem muito violeiro que é intuitivo, que ele nunca aprendeu um si bemol, né? Músicos mesmo, como o próprio Luiz Gonzaga, no último episódio a gente falou do Gonzaguinha, mas o Luiz Gonzaga, que era o pai do Gonzaguinha, ele fala que ele não sabia o que era o si bemol, ele morreu sem saber o que era o si bemol, mas ele tocava tudo, praticamente, né? Então, esse cara que não estudou, ele que acha que não tem o dom, ele vai buscar então no pacto com o capeta o seu dom, né? Jairo, você me chamou para ouvir essa música, para ouvir um detalhe dessa música que eu, sinceramente, eu não tinha ouvido até agora. E você me convidou a ouvir a batida do trenzinho caipira nesta música. E eu ouvi, cara. Eu falei pra você, porra. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu ouvi muito o Heitor Villa-Lobos, né? E que tem o Trenzinho Caipira. E ouvi essa música, o Trenzinho Caipira, em várias versões. Várias mesmo, André. Eu acho que eu tinha um disco em casa, eu tinha um CD que eu tinha gravado em casa alguns anos atrás, tipo uns 20 e poucos anos atrás, só com Trenzinho Caipira em várias versões. Trenzinho Caipira orquestra, Trenzinho Caipira Egberto de Monte, Trenzinho Caipira violão, Trenzinho Caipira viola, Trenzinho Caipira, eu tinha várias versões. Então, eu meio que na hora que eu ouvi, eu senti um pouquinho essa presença assim do Trenzinho Caipira. Foi nessa daí. Ô Jairo, e também tem o Pablo Sater, numa matéria no IMUB, ele fala, eu achei interessante porque eu não conhecia, eu achei interessante a referência que ele faz ao quinteto armorial. Sim, ele fala desse quinteto armorial, que por sinal é fantástico, né, Jairo? Muito legal. Gostei de conhecer, foi uma grata surpresa, né? Conhecer nessa pesquisa que a gente está fazendo aí, que a gente fez para poder falar um pouquinho do Almir Sater, a gente acabou encontrando o quinteto armorial, que parece induzido ou criado pelo Ariano Suassuna, mas eu acho que numa entrevista eu vi alguma coisa a esse respeito, do Ariano Suassuna, do Almir falando do Ariano Suassuna. Agora, quanto esse trabalho do quinteto armorial influenciou ou não a obra, eu não sei dizer, mas o pessoal que está assistindo aí pode falar. Jairo, não a obra, mas essa música em especial, a vinheta do Capeta. A vinheta do Capeta. Isso, tá? Interessante. Então, André, nesse mesmo álbum instrumental do Almir Sater, tem uma música que eu acredito que todo brasileiro já deve ter ouvido. No entanto, eu não sei se eles vão conhecer os primeiros acordes. Toca ela aí pra gente ver. Cara, quem não acordou no domingo, qualquer desses daí da vida,
e escutou essa música na abertura do famoso programa, já lendário programa da Rede Globo, Globo Rural, né? Essa música foi interessante, né, André? Porque quando eu toquei ela na minha casa para você, quando eu coloquei para você ouvir, você também não conseguiu no começo sacar qual que era a música, né, meu? Nunca tinha ouvido ela, né, do começo, assim, né, esse trecho. Porque na abertura do Globo Rural eles tocam só o trechinho, esse trechinho que acho que é o estribilho, né, que é, né, essa parte aí que é famosa, né, da música, né. E essa música, ela é uma música rica, né, cheia de detalhes. E você tinha falado algumas coisas a respeito, né, a respeito desses detalhes, né, o quê? Falando do início da música, o início é muito bonito, né? Ele vai fazendo arpejos, a gente chama de arpejo, conforme você vai ou com o dedal, ou com a mão, ou com a palheta, dedilhando as cordas do instrumento. E a viola é um instrumento de afinação aberta. Como assim aberta? A impressão é que todas as cordas estão soando, sabe? Você tem aquela impressão de que está tudo soando, é muito cheio, muito amplo, aquela amplitude de sonoridade, de harmonias entrando no seu ouvido. Então esse começo é muito bonito. E ele vai colocando os acordes dissonantes no meio. Cara, é demais. Esse começo já vale a música. E aí depois vem o ponteado, né? O ponteado é o solo, né? Aquele solinho que entra, que todo mundo conhece, que o Globo Rural ele corta, ele começa ali. Ele pega por isso a que parte daí, né? Eu não conhecia já. Você falou, quero ver se você conhece, André. Eu não conhecia a música, cara, que vergonha. Cara, essa música, ela é fantástica, né? Assim, pra quem não conhece esse álbum, então, assim, fica a dica também, né? Tem essa e tem muitas outras, né, meu, que vale muito a pena a gente ouvir e particularmente nessa música, né, ela traz aí alguns dos elementos dessa modernidade que o Almir Sater está tentando trazer para a música, conforme a gente leu, né, a gente estudou, a gente viu nas entrevistas, né, o Almir Sater ele estava tentando fazer com que a viola caipira, que é um instrumento tipicamente caipira, dialogasse com a modernidade musical em todos os sentidos, né? Então ele vai praticamente produzir uma coisa que acho que em outros países vão chamar de folk, né? Folk. Você tem esse modo de tocar folk music nos Estados Unidos, né? O folk music. Mas eu acho... O Bob Dylan, né? O Bob Dylan é a grande referência, né, assim, dessa modernização da música folk americana, né? E eu acho que a gente tem aqui a nossa grande referência da modernização é justamente Almir Sater, né? A gente chega um pouco atrasado, né? Porque o Bob Dylan... Mas é interessante isso, viu, Jair? O Bob Dylan faz isso nos anos 60. Sim. Aqui tinha uma galera muito tradicionalista que não aceitava, cara, você colocar qualquer elemento ali que fosse alienígena, estrangeiro ali na música, né? Então existia uma resistência muito grande. O Almir Sater, ele faz isso de uma maneira, assim, magistral, cara. Porque Posso interromper você, André? Porque pode. Isso eu tinha pensado nesses dias que a gente estava preparando essa pesquisa, esse material. O Almir Sater, ele é um antropófago típico brasileiro. É um antropófago. Ele é o cara que vai pegar o que vem de fora, ele vai mastigar, ele vai transformar isso numa coisa propriamente brasileira. Isso é cultura brasileira no sentido mais profundo da modernidade brasileira. Jairo, assistam, tá? Eu fiz um episódio agora falando dos 100 anos da moda Tristeza do Jeca. Ela foi gravada em 1926, essa moda de viola. E desde então, os registros fonográficos da viola caipira, ela começa mais ou menos em 1918, 19 e tal. Então, de lá para cá, a gente tem, ainda bem, muitos registros dessa viola caipira tradicional, né? Mas
eu acho que a intelectualidade musical, ela meio que ficou uma espécie de guardiã desse tradicionalismo e não deixava que a modernidade entrasse. Então é muito difícil. Eu acho que o Almir Sater, ele consegue fazer isso, cara. Isso. Eu acho que, assim, vamos dar também o devido valor a alguns violeiros aí, particularmente a um que o Almir Sater toma como mestre, né, como orientador, que é o Tião Carreiro, né? Então o Tião Carreiro ele também fez uma revolução na própria viola. Antes, no próprio estilo caipira de tocar música, ele já tinha feito uma revolução nesse estilo. Ele criou um estilo próprio de tocar, no qual o Almir Sater vai buscar inspiração e orientação, né? Porque eles acabam tendo um certo companheirismo, uma certa amizade, e o Almir Sater vai aprender um pouco a tocar também com ele, né? E aí o Almir Sater dá o passo adiante, digamos assim. O Tião Carreiro abre a porta e o Almir Sater é o cara que atravessa essa porta, né? Então, André, nesse álbum também a gente selecionou mais 2 músicas. A próxima agora que a gente vai ouvir é Corumbá. Toca aí pra gente ouvir o comecinho dela aí, André. Essa música, ela, como todas, né, nesse disco aí, cara, acho que ela vai dialogar, mas uma coisa que a gente comentou e que eu faço questão de colocar aqui pro pessoal ela lembra, assim, en passant, uma guarânia, né, um estilo de música que influencia bastante os músicos ali do Pantanal, né, que é a música paraguaia, né, a guarânia, né. E ela começa lentinha, né, com essa pegada lenta e até parece uma canção de ninar, mas ao mesmo tempo, sabe uma coisa que me ocorreu, André? Ela meio que transporta você pro Pantanal. Se você sabe um pouquinho da história da música, escuta o nome, sabe a que referência ele tá, né, que ele está se referindo, ela meio que transporta você para aquele lugar. Mas aí tem uma passagem interessante, né, André, que podia comentar, que é essa coisa, esse bend, né, da música que ele faz. E aí, toca aí pra gente ver o que é o bend na música, André. Ô Jairo, antes de falar do bend, o Pablo Sattler, que é o cara que fez a crítica, comentou o álbum no Imub, que é um site só de música. Ele fala que essa música ela lembra um blues, ela tem uma levada blues também. Ela tem essa coisa da guarânia bem marcada, que se a gente prestar bem atenção, a levada também é um blues. Então eu vou convidar os ouvintes, os espectadores a prestarem atenção para ver se é isso mesmo. Mas aqui, num trecho da música, isso não há dúvida. É inegável. É uma técnica do blues que ele usa aqui nesta música, que é o bend. O bend, para quem gosta de tocar, para quem conhece, ou para quem não sabe, quem usa muito é guitarrista. Então, o guitarrista ele tensiona a corda da guitarra para cima, para alcançar uma nota. Ele também pode tensionar para baixo. Então, ele vai alcançar uma nota maior com o bend. E é muito característico o som do bend. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, e ele usa esse som agora. Eu vou tocar para vocês ouvirem. Pra gente ouvir aí. E fica também aí a dica, né, pro pessoal, né? Depois a gente vai falar, vai sugerir, mas ouçam o álbum todo, né? O álbum todo eu acho que vale muito a pena. A gente está selecionando algumas músicas aqui para não ocupar tanto espaço aí do nosso programa, mas a gente recomenda que todos ouçam todas as músicas. É muito interessante. Toca aí, André. É um bend.
quando a música, isso, você consegue perceber, porque ele está tensionando a nota. Quando ele tensiona a nota, a gente ouve aquele som que até parece meio desafinadinho, né? É o bend. É muito legal. Cara, a outra música que acho que a gente vai fechar esse nosso comentário, essa nossa análise de hoje, André, chama-se De Minas para Riba, é isso? Isso, de Minas para Riba. De Minas para Riba. O que tem de Minas para Riba, André? É legal que ele vai fazendo as referências, assim, olha, eu estou fazendo um disco de viola, né, que para mim é um world music, porque ele traz elementos da música do mundo inteiro. Exatamente. E eu vou falar da viola tocada no Brasil. Eu vou falar da viola tocada no Mato Grosso, em Corumbá, da viola tocada no Nordeste. Eu vou falar da viola como um instrumento que ele tem uma diversidade de sons. E ela dialogando, né? Porque nessa música ela dialoga com o quê, André? Ela dialoga, cara, parece meio maluco, né? Mas sabia que tem tudo a ver, Jairo? Tem um som de cítara aqui, cara. E a cítara também é um instrumento de afinação aberta. Quando você ouve a cítara, você ouve também aquele som aberto. E outra coisa, cara, a cítara é um instrumento microtonal. O que significa microtonal? Cara, o microtonal é muito legal, porque quando você pega o violão, você tem ele assim, você tem tom, semitom, tom, semitom. O que você faz com a microtonalidade? Você divide os sons, cara. Você vai dividir tom, semitom, subtom, você vai dividindo... Mais ainda a escala. Mais ainda a escala. Você vai dividindo a escala. E aí, os sons que vão saindo, eles parecem desafinados, cara. Cara, e eu acho que é uma legal. coisa... Você sabe que você fez eu lembrar? Meio que o Tom Zé, numa entrevista que ele fez no outro dia que eu assisti, que ele escuta um pouco essas músicas clássicas e vai tentando achar no silêncio aonde que faltou, o que faltou, o que poderia ser, de onde ele poderia colocar um tom, um semitom, um microtom. É muito interessante, porque a citar que você está falando aí é justamente esse instrumento que vai preencher, às vezes, o espaço, ou vai criar outras formas de silêncio que também vão compor, né, a música, né? Jairo, eu vou fazer propaganda aqui do canal. A gente falou de uma banda chamada Angine de Poitrine, que é uma banda que está fazendo muito sucesso, que usa microtonalidade, cara. E, pô, o Homem Sartre já estava brincando com isso já há muito tempo. Há muito tempo, né? Mas vamos lá. Toca aí pra gente, pro público ouvir também essa daí. De Minas pra Riba. E é assim mesmo que se fala, é assim mesmo que se escreve. De lindo, Minas pra Riba. É lindo. É assim que se fala, né? De Minas para Riba. O que tem de Minas para Riba? Vamos lá, vamos ouvir. Catira. Lembra? Total. A batidinha ali é da... Cara, isso é world music total, né? Não tem cara, que coisa linda, cara. Eu me arrepiei aqui, cara. E eu queria falar rapidinho, antes de você falar, do Ravi Shankar, cara. Que é um cara lá dos anos 60, que ele traz a cítara para os Estados Unidos, para o Ocidente, e ele botava na cítara um efeito, cara. Essa cítara que aparece aqui, ele vem com um efeito, cara, que abre aquele som. E isso é world music total. Cara, coisa mais linda. Você sabe que fez eu lembrar um pouquinho, mais uma vez, né? Aquela música, né, celta, né? Aquela música de tradição que eles tocam naquele instrumento. Como se chama aquele instrumento que eles de assopro, André? Da Inglaterra? A gaita de fole. A gaita de fole, ela toca num dado momento aí que parece que ele tá fazendo aquele, né? Que ele vai preenchendo tantos espaços que parece um instrumento de sopro. Não é verdade? Tu percebeu isso aí? Sim. Cara, isso é muito lindo.
acho que vale a pena essa fruição estética desse álbum. Acho que assim, vale a pena você deitar numa redinha, né, fazendo uma referência aí ao modo de vida do povo pantanense. Isso, você deitar numa redinha, colocar esse álbum para ouvir e assim fluir, deixar ele tocar do início até o fim, André. Eu acho que vou deixar essa recomendação. O que você fala, André, a respeito? O que você quer complementar, falar alguma coisa? Porque, cara, eu tô me sentindo em casa, já me apropriei do programa aqui, você tá entendendo, né? É isso. E falar que o Almir Sater tá aí, cara. Ele tá aí, ele gravou produzindo, né, um outro disco instrumental, ganhou prêmio com esse disco, um outro disco que dá pra gente conversar sobre. Tá aí, cara. Ele é um gênio e ele tá aí, cara. Gênio total. A gente tem o privilégio de poder estar vivo no planeta Terra ao mesmo tempo que esses seres humanos maravilhosos estão aí. Ô Jairo, agora que você se apropriou do programa, essa cadeira agora é sua, por favor, então termina o programa. Bom, galera, vou aqui me despedindo. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários, né? Não sei se a gente pode chamar de uma análise, sei lá, mas assim, quero convidar vocês a curtir esse programa e todos os outros programas aqui do Estilos da Letra. E não só curtir, mas compartilhar. Né? E assistir o programa até o final, galera. Do começo até o final, hein? Boa. Vamos assistir o programa do começo até o final. Porque senão a gente fica vendo aí, caramba, a galera não assiste todo o programa. A gente faz o programa com o maior carinho, com uma dedicação. É estudo, a gente tem que estudar para poder preparar isso daqui para vocês. E eu espero que vocês todos tenham curtido. Valeu, galera. Curte aí, compartilha. Falou!